data FIFA rolando e gostamos muito da apresentação da seleção brasileira contra a Inglaterra. Não vimos contra a Espanha, porque ainda não aconteceu na hora que a gente está gravando esse programa. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a primeira seleção escalada pelo Dorival Júnior, justamente o jogo contra a Inglaterra, contra a primeira seleção escalada pelo Tite. E aí estamos falando lá de 2016, não do último ciclo, mas de todo o período Brasil, que o Tite Equador, ficou. Equador e Brasil, 3-0 Brasil. Que é 2016. Então, vejamos Então quem... é um confronto da história com o momento? Não, é do momento contra o momento. É que no caso o Daquele momento já momento. passou, Daquele né? momento Daquele lá. momento É que contra no esse caso, momento. quando o momento passa, ele vira história, né? Não sei. Aí ele Não, foi. mas é a história, se você falar Ah, da vida inteira do cara, não. É da Começou. como É a ele história estava de naquele passado, momento. Vitor Sérgio. Como ele estava naquele momento. É momento ou é Roda a história? vinheta, que senão eles não vão parar. É momento contra O cara momento. tá deturpando o conceito. E aí, a gente vai começar este programinha maroto antes de fazer os goleiros, fazendo um agradecimento muito grande a vocês que assistiram Brasil e Inglaterra. Eu estava com a percepção de que a galera queria muito ver esse jogo. E eu acho que, assim, por vários motivos a gente tem a resposta de que sim, a galera queria muito ver esse jogo. E um dos motivos é o número que a gente teve, ou são os números que a gente teve do Mano a Mano, que é vem cá, 600 mil views. Não, o Coisa arquibancada do jogo também foi O prorrogação absurdo. também. Prorrogação, Prorrogação, mas só uma ficou com pergunta 40 assim, mil o tempo todo. a galera não cagava pra seleção, agora não existe essa lenda, né? É, não. Entendeu? Óbvio que é uma provocação. Obrigada. Vamos lá. Lembrando que vamos pensar no que eles jogam hoje, né? Os de hoje. Contra o que jogavam naquela época, tá? Bento ou Alisson em 2016? Alisson. Alisson já era um goleiro Acho que não tem muito... pronto pra mim. O Bento ainda tá em via de desenvolvimento. 2016 é o primeiro ano Se do bem que, Alisson. o primeiro ano. Eu tenho, né? Tô pensando se ele tava na Roma ainda. Eu tava na Roma. Eu É? tenho alguma dúvida dessa parada, porque assim, ainda era um Alisson muito questionado aqui, injustamente, tá? Questionado ele é até hoje. Né? Exatamente. Mas hoje acho que bem menos, né? Contra um Bento que Continua. hoje é tratado como um dos melhores goleiros em atividade no Brasil e tal. Eu acho que tem briga, mas eu acho o Alisson mais goleiro e acho que ele já era naquela época, mas eu não sei se é tão evidente assim, não. Eu não acho que seja muito diferente, não. Acho que os dois são grandes goleiros, mas naquela época me parece que o Alisson, mesmo muito questionado, que a vida inteira será, eu acho que o Alisson jogava demais. Não, e Não detalhe, que o Bento não chegue lá. Ele já tinha Acho que vai jogado chegar. muito no Inter, ele já estava muito bem na Roma, é que a galera teimava em ignorar, né? Porque tem a questão lá de como ele chegou, como ele virou titular, que o pessoal questionou muito, mas... E aí depois essa birra ficou, acho que pra sempre. E Tainá vai saber, vou levantar a bola aí, por Vai. que ignoravam o Alisson no Inter? Eixo Rio-São Paulo! Danilo, deste momento, ou Fagner, de 2016? O Fagner acho que estava muito bem ali, mas eu acho que o Danilo vive um momento muito sólido na carreira dele, assim, não é um lateral que vai ser protagonista dos jogos, mas vem muito bem na Juve, tanto que virou capitão e é um capitão histórico. Fez um jogo muito bom já pela seleção aí, atuando. E ele sempre fala da função, né? Muitas vezes ele é um terceiro zagueiro, ou pela direita ou pela esquerda, que pode parecer um lateral às vezes ou não. Mas eu sou mais Danilo nessa aí. Eu acho, inclusive, o Danilo é mais jogador que o Fagner, num geral. Acho que sim também. No geral, sim. Acho que o Fagner estava muito bem na época, mas o Danilo hoje é um cara, acho que no nível de maturidade excelente. Inclusive, acho que o Danilo... Eu tinha muito questionamento da sequência do Danilo na seleção brasileira, porque acho que o Danilo sentiu muito a Copa de 2018, por exemplo. Acho que sentiu mesmo no sentido de ser um peso muito grande. Depois ele foi muito bem em 2022 e hoje ele, inclusive, sendo um líder, né, da seleção, o Danilo. Tomara que continue sendo esse líder, porque ele é muito, muito importante, né? Com as falas que tem. Fabrício Bruno ou Marquinhos em 2016, ou o VS? Por melhor que tenha ido o Fabrício Bruno, o Marquinhos de 2016 era um zagueiro top 5 do mundo, né? Então eu voto no Marquinhos. Você também? Ele tava, acho que o auge do Marquinhos chega ali entre a Copa de 2018 e a de 22, né? Acho que o Marquinhos vive ali 2021, o melhor momento da carreira dele e tudo. Mas ele é um zagueiro melhor que o Fabrício Bruno, acho que em quase todas as valências, talvez não na velocidade. E o Fabrício virou meme com aquilo que ele falou, mas ele tem razão, ele é um zagueiro extremamente veloz e os picos de velocidade dele, e aí vem a história dos números, mostram isso. Mas não dá, né? O Marquinhos em 16 já era um zagueiro de alto nível. Eu adoro os memes que fazem do Fabrício Bruno com
com a Mas fala ele dele. tem Não, eu razão, acho que- assim, eu eu acho também que acho que ele tem ele, razão, mas ele é que coloca uma os parada... memes são bons. Ele bota uma parada contra ele, porque em algum momento algum jogador vai ser mais rápido que ele, isso não vai invalidar o fato dele ser um zagueiro muito rápido. Beraldo ou Miranda? Este Beraldo, aquele Miranda de 16. Mas não dá também, né? O Miranda ali também, esse a gente tá falando de um dos melhores zagueiros do mundo, viveu, já era pra ter sido titular em 2014. Eu tô achando que vai ser, assim, bem pra um lado do que pro outro, mas vai. É você, Também. né? Não tem muito o que fazer. Acho que o Beraldo é um promissor, o Miranda já era uma baita de uma realidade e é uma das grandes... Se a gente fizesse um programa ou uma seleção dos mais maiores. injustiçados da história das Copas, o Miranda é titular dessa seleção. Acho que Porque tem uma galera ele aí. não ir em 2014 é caso de 190. Mas não era nem porque ele não jogou, ele não ia. Ele não estava na seleção, Aí ele estava na igual Copa. o Alex não ter ido pra nenhuma Copa, isso aí é inexplicável. Desculpa, não há nada que justifique. Wendel, de agora, ou Marcelo, de 16. Ainda que o Marcelo nunca tenha sido na seleção o que ele poderia ser, Marcelo, lógico. Eu concordo, mas acho que esse foi o melhor período do Marcelo na seleção. Entre 2016 e 2018, voou. Então, Marcelo é escolhido. Vamos começar o meio-campo com o João Gomes ou o Casemiro? Também não vai dar, né? O Casemiro estava perto do seu prime ali, né? Que eu acho que foi na tríplice coroa do Real Madrid, então não tem condições. Perfeito. O Casemiro ali dos 3 títulos do Real era coisa de maluco. Né? Ele ganharia mano a mano de contra qualquer um. Por enquanto, só o Danilo da atual seleção. E que E fez que parte estava, do ciclo da devia estar lá, né? Se bobear, devia estar como reserva. Ou estava machucado e por isso o Fagner não foi exatamente. chamado. Ou foi O chamado, Fagner ou foi chamado 2 listas depois, alguma coisa assim é, nesse sentido. Bruno Guimarães ou Paulinho, de 2016? Guimarães ou Paulinho? Acho que fica um voto fácil no Paulinho, porque a gente diz, o Bruno Guimarães nunca foi na seleção, o que é nos clubes e Contra a tudo. Inglaterra jogou bem, né? Contra a Inglaterra jogou bem, mas, enfim, acho que é um histórico ali. E o Paulinho vivia numa fase de fazer o esquema funcionar, né? Em muitos momentos. Assim, peraí, eu preciso entender para dar o meu voto aqui. A gente tá falando do que era quando foi convocado. O Paulinho estava sendo resgatado da China, certo? Vamos relembrar aqui. O Bruno Guimarães mas é o que ele produzia na seleção. Tudo bem, mas no primeiro, a gente tá falando do primeiro jogo. É o primeiro jogo tudo da bem, era Tite. mas no primeiro jogo... Mas aí a gente tá poluído sim. pelo que veio depois. O Paulinho foi questionado quando foi convocado pelo Tite. Eu acho que ele acertou ao convocar. Ele foi questionado, mas ele chegou e respondeu. Tudo bem, mas no jogo 1. Jogo 1 dele, bom. O jogo 1 do Bruno Guimarães, muito bom também, certo? No Dorival. Certo. Quem é mais jogador? Acho que talvez até seja o Paulinho. Mas no momento, o Bruno Guimarães é convocado e não há questionamentos em relação a isso, porque ele é um dos melhores jogadores. Há um questionamento dele não jogar na seleção que ele joga mas no aí clube. tá poluído pelo passado, a gente tá falando do momento. Aí descambou. Não sei. Que a gente falou do eu momento acho contra que momento. Não, tudo no bem, início mas do aí os programa. dois Não, têm mas no os dois momento têm lá, Não, e os dois têm um... Gente, o momento lá, um tá vindo da China, o outro tá vindo com Tá bom, mas os dois têm um momento antes disso. O Paulinho tinha jogado já com a seleção brasileira, o Bruno Guimarães já tinha jogado com a seleção brasileira antes do Dorival e o Paulinho antes do Tite. Então, e o dá Paulinho pra gente levar em funcionava na seleção consideração um antes pouco. do Tite já muito. Sim. Então, eu vou votar no Bruno Guimarães. Quer lembrar o... Não, porque eu tava olhando aqui só pra ver Quer lembrar o Formiga sobre o Paulinho? A importância do Paulinho na seleção brasileira? Não, porque ele vai votar o melhor jogador da Não, Copa porque ele das perguntou se Confederações. o Paulinho funcionou na seleção antes do Tite. Não, eu acho que funcionou na Copa das Então- Confederações, mas foi ali, tá falando de 2013, então... Por isso eu estou dizendo, os dois têm uma história pregressa. 5 anos de diferença. 5 anos não, 3 anos de 3 diferença. anos. Não, eu tava olhando Três. aqui Ruim, se né? o As Paulinho contas. tinha sido convocado na Copa América, De 3 não pra 6, foi. a Né? pessoa pensou em 5 anos de diferença. Ele não foi realmente. convocado na Copa América. Mas é isso, Complicado. eu acho o Paulinho melhor. Né? Tá, Enfim. você? Bruno Guimarães. Não, Oxe, não quer trabalhar não, chapa? eu vou de Paulinho. Apesar de eu achar que o Paulinho não foi bem na Copa, né? Em 14. E aí, por isso que eu tô dizendo que os dois têm a história pregressa, então é muito difícil não levar isso em consideração. Eu vou de Paulinho nessa. Acho que já tinha mais elementos, né? ferramentas. Mais ferramentas, mais bagagem, mais coisa produzida na seleção. E mais o pisar na área, que eu acho que o Paulinho Exatamente. Mas era o que o esquema pedia, né? é melhor. Mas acho que ele é melhor que o Bruno Guimarães fazendo isso. É, que nesse ele não faz isso, né? O Bruno Guimarães vai lá e faz saída de bola, né? Sim, agora, né? Do primeiro jogo com o Dorival, Mas a sim. comparação não é essa. Então vamos pegar só o primeiro jogo específico
Vamos botar aqui o jogo E o e vamos Paulinho analisar o joga pra movimento de cacete cada nesse jogador jogo. naquele jogo. É isso que tu quer fazer? O momento da Paulinho- Tu lembra do convocação e jogo o que contra o jogou. Equador, quanto o Paulinho jogou? Jogou muito. E isso pra mim jogou não vai muito. nem importar, porque o momento em que o Bruno Guimarães foi convocado é melhor do que o do Paulinho, que tava na China, pô. Só isso, meu ponto. Tá feito o teu ponto. Lucas Tá, Paquetá. a produção está me dando razão. Tá bom. Produção, quer vir aqui? Produção. Produção, volta aí pra empatar essa porra. Ah! Muito obrigado. Chupa. Porra. Lucas Paquetá ou Renato Augusto, de 16. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Que também estava vindo da China. Tá. Tô Paquetá. pronta pra te ouvir. Paquetá. Paquetá, tá bom. Vou manter a coerência, não sou doido? Queria ver se tu ia manter a coerência. Não Fiquei sei da aqui- pressão, chapa. Fiquei aqui te observando. Tainá, antes de vir gravar aqui, eu fiquei 1 hora levando onda na cabeça, hoje estava grande pra caralho, então acho que eu vou ceder a isso aí. Eu continuei lá no mato, tomando porrada e tal, e vai, foi isso, o mate ensina. Prossiga. Eu voto no Renato Augusto. Aí outro cabeça dura, tudo pra manter. Agora eu quero ver tu. Não, pô. Chupa. Você vai com... tem aquele errei e continuarei errando? Não, Os dois nada aqui, ó. disso, Então nada fechado no erro, viu? Aqui, Eu ó. queria dizer uma coisa, o Paquetá, eu fico bem Melhor impressionada, jogador, melhor brasileiro da Premier League, junto com Não o é Douglas verdade. Luiz. O Douglas Luiz é melhor, mas tudo está Tu melhor. acha o Paquetá menos jogador que o Não, Douglas? não, está melhor na temporada. Você Um falou carrega isso. o time, mano. Está eu- melhor. O outro também, pô. O outro é artilheiro, ainda é volante, ainda desarma, faz gol e cobra E falta. qual tá num time melhor? O Douglas Luiz. O Paquetá, ele me impressiona como ele facilita o jogo do meio campo do Brasil. Incrível. Assim. E ele tem um entendimento muito bom com o Neymar, né? Mas sem o Neymar, ele continua sendo esse facilitador, assim. Ele me impressiona muito na Apesar seleção. de que ele E estava descompensado sem bola, né? E um parênteses aqui. Podia ter sido expulso, inclusive, Se não né? fosse Porque o Tite o fez treinador, 80 faltas. se não fosse o Tite o treinador, eu tenho dúvidas de que se o Renato Augusto e o Paulinho iam ser convocados. É que o Si, ele não tá trabalhando não, é no só futebol. um- Renato Augusto, eu voto. O Renato Augusto tinha sido convocado pelo Dunga Aqui, ó. na convocação anterior. Na convocação anterior, o Renato Augusto estava Paulinho? convocado pelo... Paulinho não. Não. Mas o Renato Augusto estava, inclusive, na seleção da Copa América, por exemplo. E já jogando na China, né? Já jogando no Beijing Guan. Exatamente. Lembrando que 2016 é um ano depois de 2015, só pra gente, né, deixar as coisas Perfeitamente. claras também. Tá, perfeito. Não, assim, quem sabe faça bem lembrar. Rafinha ou William de 2016? Eu vou de William. Acho que o Rafinha é muito inconstante. O ano do Rafinha não é bom. Ele fez os últimos 5 jogos antes da convocação. Ele foi bem, mas acho que o ano dele não é bom. E acho que o William, na época, era um jogador cuja gente não tinha nenhum questionamento e tinha muita esperança, inclusive, né? O William. E acho que em alguns momentos correspondeu a essa esperança toda. Sim. É a Rafinha e o William. É o William que depois ficou em vias de perder o lugar, né? Ficou claro que o Coutinho estava pedindo passagem, né? Qual era a troca que ele ia fazer? Não, era o contrário. Não, mas durante um tempo era Porque ele, não começou... né? Não, era o Coutinho. Um começou a titular e perdeu a vaga. Não, acho que então, foi era o William. o William perdeu pro Douglas Costa, mas não pro Coutinho. Não, O na Coutinho foi Copa. jogar Não, na não, Copa. Antes do ciclo já Ah, começou não, no com- ciclo foi, O William perdeu a vaga para alguém. Não, o William perdeu a vaga para o Coutinho. Então, Coutinho é isso. aberto na Exatamente. direita, Renato Augusto por dentro e Neymar na isso esquerda. aí. Mas Exatamente. dito Mas isso, na William. Copa o Coutinho passou pro lado Não, esquerdo. tô falando do início do Ah, tá. ciclo. Não, o beleza. Coutinho não É. começou a titular, né? Exatamente. Tanto que ele não tá nesse Tanto time que ele ainda. não tá nesse time aqui. Mas o tava pedindo passagem, o William acabou também sendo engolido pelo Coutinho, mas aqui não tem disputa. Vini ou Ney? É Ney, não tem como. Aí a gente tá falando do Prime Ney, praticamente, que era... Prime Ney. Também depois de 15. Lembrando Ney. que 15. que ele continuava na Europa, no Barcelona. Não, tanto é que isso daí é o quê? É meio de 2016, né? Isso. Não, segundo semestre de 2016. Naquela temporada, 16, 17, ele foi terceiro colocado na bola de ouro. Isso aí. Né? Rodrigo ou Gabriel Jesus? Na Gabriel hora da- Jesus chega na seleção. na hora da voando. convocação, o Jesus era o melhor jogador do Brasileirão, tinha ganho a Olimpíada, né? Tinha ganho a Olimpíada e começa resolvendo Mas nas era uma aposta eliminatórias. total, vocês não vão Mas fazer era, isso, né? era uma aposta. Eu acho que mais Rodrigo. Ah, garota, aí... Inclusive, esse é o primeiro jogo do Gabriel Jesus na seleção principal, né? Isso, e ele já vai bem. exatamente. Vai muito bem, mas acho que, no momento, acho que era do Rodrigo. Uhum. E você? Eu acompanho o relator 100% aqui com o Vitor Sérgio Rodrigues. Então, Você ia votar em quem? no Rodrigo. Só 2 jogadores do Brasil do Dorival Como foram... diz o Formiga, naquele antigamente era melhor. É isso.
Não, vou. Não, tem um ponto aqui que eu acho que é importante, né? Podiam ser outros nomes na Poderia. convocação do Dorival, porque E que a gente teve muitos provavelmente cortes. os nomes de agora perderiam para eles mesmos na versão 2016. Pode ser Não, acho que alguns... O Casemiro perderia para o Marquinhos, Casemiro 2016, será? o Marquinhos perderia. Então Sim. Eu acho que o alguns- Danilo de hoje ganharia. É porque o Danilo não era, não né? Era o tava, Fagner. Então só Danilo e Rodrigo, tá? O resto é todo do Brasil, do O Alisson Tite. de hoje ganharia do Alisson Lá de de 2016. 2016. O Sim. Alisson de hoje ganharia do Alisson de 16. Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, William, Neymar e Rodrigo. Treinados por. Querem escolher? Tite, né? Tite. Então está escolhido Tite, o nosso treinador. Dito isso, palmas para Dorival, porque olha que estreia, que jogo. E, Muito pô, ele bem. foi Não muito viu correto, o jogo contra a cara. Espanha, tá? Não não viu o jogo informado. contra a Espanha. Estamos Ah, eu queria falando em ter relação sido- à Inglaterra. É 2x0 Brasil. Foi, então já. Esse? Isso. Tá. Tchau, beijo. Pra que eu me comprometo?